Capítulo 2173 Barriga da Besta, Parte 1 Você não tem ideia do que está falando, vampiro. A risada do Vêndigo parecia uma tosse seca. Cada um desses psicopatas é desperto. Apanhados um por um, eles são formigas devido aos seus fracos poderes mágicos, mas mesmo um pequeno grupo é muito difícil de matar. Eles recebem um melhor treinamento e equipamento uma vez que as matrizes os obriga a entrar na linha, seu trabalho em equipe é impecável. O primogênito olhou para o Vêndigo até perceber que o morto-vivo também estava estendendo a mão sangrenta. Não sou chamado para treinar recrutas, sou um cliente frequente do sexto andar, o Vêndigo disse no momento em que Vladion o sacudiu. Naquele andar há inúmeros laboratórios mágicos onde a Rainha Louca conduz os experimentos que ela precisa para expandir sua influência para o resto de Garden. Ela abre pessoas como eu para descobrir os pontos fracos de cada espécie de morto-vivo. Além disso, tenho quase certeza de que esse e-mail que você mencionou é mantido lá. Nunca encontro ninguém, exceto meus carcereiros, mas de vez em quando eles falam sobre uma arma final. Cada vez que surge, eles se voltam para uma sala fortemente acolchoada cujas paredes são mais grossas que o dedo de um dragão. E o núcleo de poder? Vladion perguntou. Está localizado no escritório do diretor, escondido atrás da parede a leste de sua mesa. Uma vampira disse. Como você sabe? O primogênito notou a surpresa e a confusão nos outros mortos-vivos que combinavam com a sua. O fato de apenas uma pessoa saber sua posição e ser exata era suspeito. Ainda mais porque ela não pediu nada em troca. Primeiras coisas primeiro. Ela estendeu a mão sangrando, fazendo Vladion relaxar. Somente depois que o juramento foi selado ela revelou sua origem. Sou o único sobrevivente do primeiro lote de guerreiros enviados pelas cortes dos mortos-vivos para assumir o controle da Academia Grifon Dourado logo após a execução de Artan. Naquela época não havia matrizes de selamento, então pensamos que teria sido uma questão simples. Entre, imprima um núcleo de poder e então construa nossa própria nação graças ao poder do legado vivo e forte de um exército verdadeiramente imortal. Ou pelo menos esse era o plano. Com a morte de Artan, as matrizes e a armadilha foram desligadas, então entrar foi fácil. Pena que, uma vez lá dentro, descobrimos que ele já havia reunido a primeira leva de alunos. Lutamos com unhas e dentes até chegar à sala do diretor e esse foi o começo do nosso fim. A princípio, Star nos parabenizou por termos chegado tão longe. No entanto, quando percebeu que a matriz da lealdade inabalável não conseguiu nos escravizar, ele ficou muito irritado. O diretor revelou o núcleo de poder para nos expor ao poder total da formação mágica, e quando isso também falhou, ele começou a matar meus companheiros. Ele manteve vivo apenas um membro de cada raça de mortos-vivos para nos estudar e tentar entender como consertar a falha na matriz. O que aconteceu com os membros do seu grupo? Vladion perguntou. Você não vê? O vampiro apontou para as outras celas. Ele os matou no momento em que um membro mais poderoso ou um habilidoso da mesma espécie entrou no Grifo Dourado. Como disse Cautria, há um limite para o número de pessoas que a academia pode manter vivas. Mortos-vivos não podem receber ordens, então não há razão para ter duplicatas. Se você falhar, eu morrerei e você tomará meu lugar. Por que manter um mero vampiro quando você pode ter o primogênito? Vladion agradeceu e voltou para seus aliados, compartilhando com eles tudo o que aprendeu através de um link mental. O vazio agitou-se dentro de Lee com a ideia de matar Urpal e Lit deixou seu lado mais sombrio permanecer pensando por um segundo. Então, a imagem de sua filha passou diante de seus olhos e Urpal voltou a ser uma missão secundária. Não há outras escadas no mapa, precisamos explorar um pouco o térreo. Vladion, vista-se. Kala disse enquanto Lit se enrolava no primogênito novamente. Assim como o Grifon branco, o andar térreo estava cheio de luz solar e tinha muitas janelas. A equipe não mágica teria achado claustrofóbico e teria dificuldade em viver lá de outra forma. Uma vez de volta ao ar livre, o primogênito foi forçado a usar lado cego novamente. A equipe da academia acordou e iniciou as atividades matinais.
As pessoas iam e voltavam do escritório administrativo, onde era tratada a papelada necessária para administrar os territórios de Trude. O segundo maior fluxo de pessoas veio da cozinha. Os despertos raramente dormiam, mas isso significava que precisavam comer com frequência para recuperar as forças. O turno da noite terminou o trabalho e desfrutaram da refeição no jardim interno da academia, aproveitando a luz do dia antes de ir para a cama. Lid ficou pasmo ao perceber que eles pareciam cansados, mas felizes com seus trabalhos. Eles se sentaram às mesas com suas famílias, conversando um pouco com os funcionários que carregavam o último lote de documentos. Ainda não consigo acreditar que uma criatura de 700 anos seja uma cozinheira tão terrível. Como Star pode lidar com ingredientes mágicos de valor inestimável e depois cortar até mesmo um caldo? Uma mulher perguntou enquanto se certificava de que seus filhos também comessem os vegetais. Me bate. Um homem respondeu com um encolher de ombros. Mas não posso reclamar. Se ele não fosse tão ruim com a papelada também, eu não teria meu emprego. Lita esperava que a academia perdida fosse dirigida por criminosos obscuros e pessoas que obedeciam a Trude porque estavam com muito medo de fazer o contrário. No entanto, o andar térreo parecia uma área de piquenique de parque. Estou familiarizado com os danos colaterais, mas a ideia de que essas pessoas morrerão junto com o Grifão Dourado ainda é uma droga. Lit pensou enquanto o grupo se prendia contra as paredes dos corredores secundários para evitar que alguém esbarrasse neles acidentalmente e expusesse sua presença. Isto é guerra, Flagelo Vladion disse. Somos ensinados a demonizar o oponente. Pensar neles como monstros malignos empenhados na destruição enquanto nós somos os mocinhos. Caso contrário, os soldados perceberiam que os seus inimigos são iguais a eles, obedecendo ordens e tentando ganhar a vida. Nesse ponto, além dos fanáticos, ninguém seria capaz de continuar lutando. Assim que chegaram a um lugar próximo o suficiente das escadas para aparecer no mapa, alcançá-los foi fácil. O difícil foi esperar o momento em que ninguém estivesse olhando e ao mesmo tempo evitar ser descoberto. Somente depois que o turno da noite terminou de comer, o número de pessoas que se movimentavam diminuiu o suficiente para abrir a passagem secreta despercebida. Assim que chegaram ao primeiro andar, Lid poderia finalmente escapar de Vladion para sempre. Dali não haveria janelas e a única luz seria de origem mágica. Lid reconheceu o design porque era quase idêntico ao do Grifão Branco. A única diferença era que enquanto na sua academia cada corredor era cheio de portas que levavam a um pequeno apartamento para um estudante morar, aqui havia grades em vez de portas, e os prisioneiros eram mantidos cada um em um único quarto com banheiro para economizar espaço. Capítulo 2174 Barriga da Besta, Parte 2. Não há nada para aprendermos aqui, Kala disse. Com base no que os mortos-vivos disseram, aqueles no primeiro andar ainda não foram submetidos à vontade de Trude. Eles não têm permissão para se movimentar livremente e estão aqui há muito pouco tempo para terem ouvido algo útil. Enquanto eles se moviam pelo chão, esperando que a marca da escada aparecesse no mapa, Lid percebeu como as celas estavam desprovidas de qualquer coisa que os presos pudessem usar para se machucar. Havia um colchão e um travesseiro, mas não havia lençóis. Cada cela tinha uma pia, um vaso sanitário e espaço suficiente para fazer exercícios. A maioria dos prisioneiros estava tão entediada que praticava a acumulação ou treinava com tarefas mágicas. Isso é estranho. Por que eles não conversam entre si? Vladion se perguntou depois de perceber que não havia nenhuma conversa em andamento, apesar do bar aberto. Porque eles não podem, Kala disse enquanto compartilhava as leituras dos olhos. Cada célula não é apenas silenciada, mas também cega. Eles só conseguem ver o espaço imediatamente em frente às suas celas, o que não o torna diferente do confinamento solitário. É desumano, mas faz todo o sentido. Primogênito respondeu. O isolamento torna muito mais fácil quebrar a vontade de alguém. Além disso, mesmo que um prisioneiro se torne suicida, ele não pode pedir aos outros que o matem. Lir tinha acabado de encontrar a saída quando o pior aconteceu.
O trio sentiu uma assinatura de energia estranha invadindo seus corpos e imediatamente se voltou para sua fonte. Olá, querido. Não seja tímido. Saia e brinque. A voz pertencia a um homem, a julgar pelo quão assustador era seu tom. Ele não estava são mesmo antes de sua prisão. Os guardas não precisam se esconder nem são mortos-vivos. Droga, esse cara deve ser um gênio, Lito pensou. Ele já aprendeu como usar o revigoramento para examinar o que está ao seu redor. O que nós fazemos? Ignore o Kala disse. A julgar pelo tom dele, ele está perto de enlouquecer. Os guardas nunca irão. Estou corrigido. O homem pensou em voz alta, interrompendo-a. Uma besta imperador, um núcleo de sangue vermelho completo e o que diabos é uma esfera negra? Terei que perguntar aos meus instrutores durante o treinamento matinal. Foda-me de lado. O trio pensou em uníssono. Ninguém jamais teria ouvido as divagações paranoicas sobre intrusos genéricos. No entanto, com tantos detalhes, não há como eles não acreditarem na história dele. Aí está você. Foi tão difícil. O prisioneiro disse quando Vladion entrou na área visível de sua cela. Ele era um homem de aparência mediana, com olhos e cabelos castanhos, e não tinha mais de 30 anos. Sob quaisquer outras circunstâncias, o primogênito o teria confundido com um fazendeiro manso ou um balconista preso a um trabalho servil. Agora, porém, sem nenhuma razão para esconder sua verdadeira natureza e a loucura arrepiante do isolamento prolongado, Vladion precisou apenas de um olhar para reconhecer o monstro cuja aparência era a única coisa humana nele. Seu sorriso ia de uma orelha a outra e seus olhos estavam febris, dando ao prisioneiro a aparência de uma fera raivosa. Não se preocupe, estamos aqui para libertá-lo. Vladion estendeu a mão através das barras apenas para puxá-la enquanto o prisioneiro esfaqueava com uma faca de gelo conjurada. A lâmina era inútil contra a pele dura do vampiro e suas proteções encantadas, mas Vladion não deixou de perceber como cada golpe era direcionado às suas artérias principais. Você não viu ninguém. Isto é apenas um sonho. O primogênito explorou o contato físico para olhar para o prisioneiro e ativar sua habilidade de linhagem hipnotizar, misturando-a com uma ligação mental. Hipnotizar fez com que um fio de mana e força vital transportasse a força de vontade de Vladion de seus olhos para suas bochechas, pescoço e braço antes de entrar no corpo do prisioneiro e ir direto para seu cérebro. Lá, uma gavinha de magia espiritual estava reforçando o empurrão da habilidade da linhagem, envenenando os pensamentos do homem com os de Vladion. Juntos, eles permitiram que o primogênito confundisse as memórias de inúmeras pessoas no passado. Você deseja isso, seu filho da puta? O homem gritou indignado não por causa da tentativa de controlá-lo mentalmente, mas por sua incapacidade de fazer o intruso sangrar. Eu não sei quem você é, mas vou me certificar de que você entre na cela ao lado da minha. Para a surpresa de Vladion, entre a personalidade distorcida do prisioneiro, o isolamento e os efeitos da ordem de escravos, tanto sua mente quanto sua força vital eram resistentes às suas manipulações. Calma. Somos seus amigos. O primogênito mudou sua abordagem e dobrou a quantidade de mana e força vital que empregou. Fique quieto sobre a nossa presença e você tem minha palavra de que assim que terminarmos, iremos libertá-lo desta cela. Tenho uma ideia melhor. O homem disse com um sorriso enlouquecido. Você me liberta agora, seguimos caminhos separados e reza para que eu não seja pego na saída. Porque no momento em que eu fizer isso, juro que contarei a todos sobre você e seus amigos. Eu não acho. Vladion sabia que tirar o homem significava hastear uma bandeira que levaria os guardas à sua posição, então ele moveu a mão para o pescoço do prisioneiro e começou a sufocá-lo. Você vai ficar quieto ou então, ou o quê? Você vai me matar? O homem riu como se fosse a melhor piada de todas. Faça isso. Finalmente estarei livre e você estará fodido. Por que você acha que eles nos mantêm trancados sozinhos como animais? Para evitar que nos matemos e forçá-los a encontrar outro idiota e começar do zero. Não importa o que você faça comigo, não é nada comparado ao que já sofri aqui.
Nada é pior do que a perspectiva de passar o resto da minha vida como escravo até morrer no campo de batalha por aquela louca. O preso olhou Vladion nos olhos com uma força de vontade inabalável nascida do desespero. Se eu tiver que morrer aqui, o mínimo que posso fazer é levar todo mundo comigo. Vladion olhou para Litkala, sem saber o que fazer. Matar e libertar o preso teria selado o fracasso de sua missão, mas deixá-lo para trás também o seria. Para piorar a situação, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse teleportado para treinar. Deixe-me tentar, Lit disse através do link mental enquanto tomava o lugar de Vladion na frente das grades. Afinal, eles estão tentando quebrar a mente dele. Os guardas não questionarão o seu próprio sucesso. Ele podia sentir o desgosto no vazio ao acessar as habilidades de linhagem derivadas de seu lado abominável, mas ele não conseguiu entender o motivo até terminar de conjurar os demônios das trevas. Cada uma das almas que perseguiam o preso pertencia a uma criança pequena, a mais velha das quais não poderia ter mais de 10 anos. Os demônios lamentaram sua raiva, prendendo o homem no chão e rasgando-o em pedaços apenas para curar suas feridas e começar de novo. É isso? Já suportei coisas muito piores desde que fiquei preso aqui. No entanto, em vez de gritar de medo e dor como Lita esperava, o preso riu. Continua no próximo vídeo.